Esses são indivíduos, são pessoas, primeiramente pessoas. Você pode fazer o que você quer. Só você pensar positivo e ter autonomia. E muito responsável. Você pode chegar lá. Olá, seja muito bem-vindo ao Apartes Grandes Reportagens, o programa que traz para a TV os bastidores da revista Apartes, sempre em destaque os temas importantes para a nossa cidade e para todos os paulistanos. Hoje vamos falar de Síndrome de Down. E para contar um pouco mais desta reportagem especial, eu converso com a jornalista Gisele Machado. Gisele, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Tudo bem, Carol? Obrigada. Gisele, conta pra gente como que surgiu a ideia de tratar deste assunto, né, Síndrome de Down, na revista Apartes. Bom, a gente, como mulher, ouve muito esse assunto, é muito recorrente no consultório do ginecologista, nas rodas entre mulheres. A síndrome de Down já é conhecida há muito tempo, então está muito consolidada ali entre os medos femininos, né, durante a gestação. Então, a gente viu que tinha projetos de lei andando na casa quando a gente começou sobre isso, para ampliar a conscientização entre os profissionais de saúde e entre os cidadãos em geral. E a gente achou que era uma oportunidade de a gente ir mais a fundo, era uma vontade minha também de entender o que é que tem por trás disso tudo, quais são os mitos, quais são as verdades, quem são essas pessoas também. E você entrevistou, né, um neurocientista que realiza pesquisas nesta área, né? Até que ponto as pesquisas elas interferem no cotidiano de quem tem síndrome de Down? O Dr. Alberto é uma autoridade nesse assunto. Ele está trazendo as pesquisas dele, por exemplo, para cá, para o Brasil agora. Começou a trazer há alguns meses para cá. Tem alguns pacientes aqui no Brasil que estão fazendo parte da pesquisa dele. É importante a gente ter acesso a isso, saber que isso está acontecendo. É uma pesquisa que pretende testar a ampliação de memória entre as pessoas com síndrome de Down. E aí as pesquisas vão durar o tempo de uma vida, o tempo da vida dessas pessoas, né? Então leva um tempo ainda. E mesmo quando essas pesquisas terminarem, ele próprio levanta um questionamento. Será correto medicar essas pessoas? Até que ponto? Vai ter um questionamento ético aí ao final. Então, é interessante as pessoas que convivem com as pessoas de síndrome de Down conhecerem essas pesquisas, saberem que elas estão em andamento, mas também irem pensando sobre isso, né? E o que incentivou, né, inspirou o Dr. Alberto a estudar a síndrome de Down? Ele tem há 20 anos nasceu a Tish, que é a filha dele, que quer dizer fortuna em grego, e ele já era um cientista, e a partir do nascimento da filha dele, ele dedicou toda a carreira dele, daí por diante, a estudar a síndrome de Down. Ele tem o financiamento de uma instituição que a gente ouviu também, que a gente vai ver adiante. E, enfim, foi a Tish que o levou para esse caminho aí. Ele fala de esquizofrenia da sociedade. Que leitura você faz desta declaração do Dr. Alberto? Ele fala de todo esse medo que se cria, né, de que essa pessoa não tem valor. E quando, na verdade, se a gente olhar mais a fundo, a síndrome de Down traz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, essas pessoas com a síndrome, elas têm resistência a algumas doenças, como tumores sólidos, por exemplo, câncer de mama. Em famílias onde todas as mulheres têm, a pessoa com síndrome de Down, a mulher com síndrome de Down não tem, por exemplo. Né? Eles têm, por um lado, sim, tendência a ter algumas inflamações, por exemplo, que são mais recorrentes. Só que, por outro lado, eles têm vantagens, até evolutivas, digamos. Exatamente, ó. E exatamente deste tema, que é uma certa culpa que os pais de pessoas com essa síndrome carregam, que o Dr. Alberto Costa falou à reportagem. Acompanhe. Uma obsessão da sociedade em termos de tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas achem que existe uma culpa, alguma coisa desse tipo. E eu acho que a gente já tem culpa demais nesse mundo, tá? Então, na grande, vasta maioria dos casos, é trissomia simples, completamente aleatório, não importa
a sua raça, a sua origem étnica, não importa o seu nível social, acontece com todo mundo, tá? Com 48 anos de idade, sua chance de ter síndrome de Down, você é mulher, você tem uma gravidez com síndrome de Down, é de 1 para 10. Com 40 anos, essa chance é de 1 em 100, tá? Com 25 anos, é 1 em 3 mil. O número vai crescendo? Vai crescendo. Vamos pensar no pior desses casos. 48 anos, uma chance em 10. O que isso significa? Significa que tem 90% de chance que você não tenha um filho com síndrome de Down. E essa é a parte esquizofrênica que a gente pensa, né? É o negócio de dizer, tem uma chance de 1 em 10, você não tem que ter filho. Então, o que a sociedade está dizendo? Já que essa criança não tem valor nenhum. Se você tem expectativas baixas, essas pessoas, de alguma forma, a performance dela vai ser mais baixa também. Se você espera mais desse indivíduo, esse indivíduo vai dar mais para você. Mas eu acho que a função da vida é tentar ser feliz, de tentar ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que quer você tenha uma trissomia ou não tenha uma trissomia, eu acho que essa é a função da sua vida. Olha, ao mostrar as probabilidades para uma gestante, o doutor Alberto fala do valor da vida com a síndrome para a sociedade. Gisele, que relação isso tem com a ética? Tem o próprio doutor Alberto tem uma história pessoal que eu acho que ilustra isso que você está me perguntando. Ele teve uma primeira gestação com chances de ter uma gestação sem síndrome de Down e ele e a esposa decidiram fazer um teste para saber se a criança ia ter síndrome de Down e, teoricamente, né, o laboratório disse que a chance de esse exame provocar um aborto era de 0,5%, mas provocou o aborto. Então, e aí ele resolveu, na segunda gestação, que foi a gestação da Tish, da filha dele, que tem síndrome de Down, não fazer esse exame, deixar a natureza agir, com medo de interromper essa gestação. Então, até que ponto vale a pena o seu medo, essa esquizofrenia toda, fazer você chegar a esse ponto, né? Como é que a gente sabe qual é a porcentagem de tirar a vida de uma criança? É 0,5% mesmo, né? Ele perdeu uma vida por causa disso. E o doutor Alberto, ele comentou como as pessoas, né, com síndrome de Down devem ser tratadas. Ele comenta muito sobre coitadizar a pessoa, desde criança, né? A pessoa com síndrome de Down. Como se a sociedade soubesse que já exclui essa pessoa mesmo, ou que não, essa pessoa tem alguma deficiência, então a gente tenta compensar, tratando como coitado, de repente exigindo menos dessa pessoa, mas deixa essa pessoa mostrar a que veio, como qualquer outra pessoa, mostrar quais são os potenciais dela, né? Quais são os dons dela, ela também tem dons. Né, quaisquer que sejam, não são limitados. Então, puxar mais dessa pessoa, exigir dessa pessoa como você exige de qualquer outra, em qualquer ambiente, no estudo, no trabalho, a gente vai falar mais disso depois. Exatamente. Dar uma chance a mais para essa pessoa também e é uma boa forma de tratá-la. Gisele, vamos acompanhar a sua entrevista com o doutor Alberto, em que ele fala das abordagens referentes à síndrome. Tem que ver que a coisa veio de 2 movimentos completamente diferentes. Um movimento que basicamente tenta medicalizar a síndrome de Down, que é uma doença genética, é basicamente isso que você aprende na faculdade de medicina, continua sendo até hoje, uma doença genética causada pela trissomia do cromossomo 21. E você tem, por outro lado, você tem o pessoal que trabalha com direitos do deficiente, que basicamente tenta enfatizar a identidade do indivíduo como sendo essa parte da minha identidade, é quem eu sou. Obviamente, não chama isso de doença, porque afinal de contas, isso é parte de quem eu sou. O problema de quando você tem esse tipo de atrito entre 2 áreas é que geralmente os 2 lados têm razão de alguma forma. E eu acho que os 2 lados, de alguma forma, eles têm alguma coisa para dizer, tá? Então, você dizer que simplesmente é uma condição, é parte de quem você é,
e acabou. O problema disso é, então vamos deixar para lá. Para que a gente fazer pesquisa? Para que a gente entender mais? Por outro lado, se você só fala do lado médico, você tende a perder de vista certas coisas. Que esses são indivíduos, são pessoas, primeiramente pessoas. Você não fala, não, ele é um Down. É muito frequente aqui no Brasil a gente falar, ele é um Down. Ele não é um Down, ele é uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo. Você tem que identificar essa pessoa como indivíduo, como pessoa, como ser humano. Fundamentalmente, a síndrome de Down cria mais diversidade também na nossa população. E eu acho que a diversidade, a gente está aprendendo cada vez mais nesses últimos anos, que quanto mais diversidade, mais dinâmica uma população é. Olha, fica claro que existem essas duas formas, né, de encarar a síndrome. Tem a vertente que prioriza o lado médico, né, Gisele, mas também tem aquela que prioriza o lado humano. Então é um movimento que foca muito nisso porque é um lado que a sociedade às vezes esquece mesmo, né? Então não é um coitado, é uma pessoa que está ali, que tem valor. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado com essa abordagem, porque se aquela pessoa tem um valor, de repente você quer acreditar que ela está até acima da sociedade, que ela não precisa de tratamento, não é verdade também. Ela tem também alguns problemas de saúde, algumas questões que são muito peculiares da síndrome de Down e que ela precisa ser estudada pela ciência. A ciência pode ajudar essas pessoas, né, com relação à memória, por exemplo, que é o estudo que do Dr. Alberto que está em andamento. Então, tem algumas coisas que podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e podem nos ajudar a entender direito o que é. Nós vamos continuar tratando desse assunto, mas daqui a pouquinho vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a Partes Grandes Reportagens. Estamos de volta com a Partes Grandes Reportagens. Hoje, mostrando os bastidores de uma matéria especial sobre a Síndrome de Down. Comigo, neste bate-papo, a jornalista Gisele Machado. Gisele, você visitou também, né, para esta matéria, o Instituto Alana, que criou o projeto Outro Olhar. Qual que é o objetivo desse projeto e como foi a sua visita lá no Instituto? Eles têm um trabalho de financiar alguns estudos, um deles é esse do Dr. Alberto, e eles também têm uma ação na mídia para desmistificar um pouquinho a síndrome de Down. A gente usou e menciona na reportagem um estudo que eles fizeram sobre as pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, que é um estudo, claro, realista, de quais são as possibilidades das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Gisele, existem projetos, né, que promovam a inclusão das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho? Sim, a gente menciona um deles, por exemplo, no trabalho, que na verdade é um estudo do Instituto Alana, que mostra quais são as características da pessoa com síndrome de Down que podem contribuir com o mercado de trabalho. Olha, nas escolas, a inclusão dessas pessoas é muito comum, em razão de uma lei aprovada em 1989, que obriga todas as escolas a aceitar matrículas de alunos com deficiência. Gisele, qual que é o cenário da educação, né, para as pessoas com síndrome de Down? A Estefânia, do Instituto Alana, disse que já é uma realidade. As crianças estão na escola, que não precisa ser escola especial, que são escolas das demais crianças, mas ainda enfrenta barreiras, né? Ainda não é uma coisa assim tão simples. Tem muitos pais e mães que enfrentam dificuldades para colocar seus filhos na escola ou colégio em que eles querem. Mas isso é muito importante para eles. É muito importante para os demais alunos também conviverem com pessoas com síndrome de Down, porque a Estefânia menciona aí em algum momento que a gente vai ver também. Se aquele aluno se ele virar um arquiteto futuramente, ele vai lembrar que ele estudou com uma pessoa com síndrome de Down, que essas pessoas estão presentes na sociedade, que essas pessoas têm necessidades peculiares. Então, ele vai pensar numa casa que atenda pessoas diferentes também, vamos dizer. Bom, vamos dar uma olhada num trecho do documentário do Instituto Alana com uma garota com a síndrome de Down que cursa o nível médio. Acompanhe.
E o nosso intuito ele é despertar novos olhares, olhares diferentes, né? Um outro olhar para as singularidades e potencialidades da pessoa com síndrome de Down. A gente tem também um curta chamado Outro Olhar, né, o mesmo nome do projeto, em que a gente mostra um caso de uma inclusão escolar feita até o ensino médio, que já é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer, né? A maior parte das pessoas com síndrome de Down acaba fazendo só o ensino fundamental. Se eu te pedir para ver o contorno desse quadrado, tu irias medir cada um dos ladinhos aqui. No teu exercício, eu coloquei um desse tipo, um retângulo, que também, para pedir o contorno, tu vai ver que essa medida é igual a essa. Então, a ideia também é ter uma ferramenta para que os diretores de escola, professores, possam debater em torno desse assunto. Quer dizer, é uma novidade ainda, né? A gente vem de um processo histórico onde as pessoas com síndrome de Down estavam inseridas em escolas especiais e a gente passa por esse processo de inclusão nas escolas regulares. Então, isso ainda é um desafio, apesar de que nos últimos anos a gente teve um grande avanço. Hoje em dia, a maior parte das crianças com deficiência já estão matriculadas na escola regular, mas ainda é um desafio diário, porque ainda é o desconhecido, então esses professores, esses diretores, esses outros alunos precisam aprender a conviver com essa diferença. Na escola tem um benefício para a própria pessoa com síndrome de Down, porque, lógico, ela está estudando e ela está aumentando, digamos assim, o sarrafo dela, então ela tá sendo mais cobrada também, sendo tratada como uma pessoa igual a outra, qualquer outra pessoa, e também o contrário, né? Quer dizer, as pessoas que convivem com pessoas com síndrome de Down se tornam muito mais atentas a essas diferenças. Gisele, é preciso exigir, né, das pessoas com síndrome de Down, sem distinção, na verdade, fazê-las se sentirem integrantes da sociedade mesmo? Elas têm, lógico que as pessoas com síndrome de Down, elas têm diferença de performance, né? Então, elas podem ter um desempenho um pouco abaixo do que de uma outra criança na escola, por exemplo. Né? Entre as próprias crianças, jovens e adultos com síndrome de Down, há variações, né? Tem alguns que conseguiram chegar à universidade já, por exemplo, e outros que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Agora, que tenha que exigir deles, eu acho que é um benefício que se faz a eles. A jovem que aparece no documentário, a gente assistindo o documentário, a gente percebe que ela é tratada pelos familiares com muita naturalidade, então ela tem que desempenhar na escola as mesmas coisas que as outras colegas dela. Tem que trazer a tarefa. E ela é muito solta, ela é muito confiante. E ela está terminando o colégio ali no documentário, né? E da mesma forma, a filha do Dr. Alberto, quando a gente a entrevistou no fim de 2015, ela já estava terminando todos os pré-requisitos para prestar uma universidade, se ela quisesse. E o pai dela, o Dr. Alberto, todas as noites dava um exercício de álgebra para ela, que é uma das disciplinas preferidas dela. Então, dava exercícios de álgebra com o desafio de ela trazer resolvidos no dia seguinte. E são exercícios complexos. E ela sempre trazia resolvidos. Então, é uma criança, é uma jovem, hoje ela tem 20 anos, que foi muito cobrada, né, no bom sentido, ao longo da vida. Ele detectou nela esse desejo de estudar ciências exatas, cobrou isso dela e ela tem respondido muito bem. Olha só que bacana. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo no programa e já voltamos com mais Apartes Grandes Reportagens. Até já! Estamos de volta com Apartes Grandes Reportagens. Hoje o assunto é Síndrome de Down. Comigo, a jornalista e autora da matéria, Gisele Machado. Gisele, fiquei sabendo que você conheceu uma pessoa muito especial, né? A Tati. A Tati atua numa peça em Nova York, tem programa na internet e também pratica esportes, é isso? Ela é personagem do Maurício de Souza também, não sei se Olha você sabe. só! Né? A gente fez o desenho dela na revista e tudo mais, a gente reproduziu o desenho. E com certeza ela tem uma vida bem interessante, ela sempre quis estudar dramaturgia e quis ser atriz. E aí ela vive nos Estados Unidos hoje e ela interpreta lá em português mesmo.
né? Eles fazem umas peças, tem um mercado ali para atores, para peças encenadas em línguas latinas, né? E é nesse mercado que ela atua, que ela trabalha. Então, ela escreveu essa peça dela, em que ela atua, que fala sobre síndrome de Down. E ela escreveu e atua nessa mesma peça, e ela tem sido bem elogiada. Se você olhar na internet, a gente achou a diretora elogiando, porque ela tem um texto bem solto, uma coisa bem emotiva. Vamos conhecê-la então e aproveitar para ver algumas imagens da peça da Tati e suas outras atividades. Dá uma olhada. Eu sou Tatiana, tenho Castelli e Edriche e tenho 31 anos. Resolvi escrever uma peça de teatro chamada É o Povo Maiai. E em português seria Menina nos Meus Olhos. E ela disse que você escreve de uma forma muito livre, sem pontuação. Como é que é? Isso mesmo. Fui escrevendo a minha maneira de escrever mesmo. Antes de escrever, eu tinha que fazer um roteiro. Sobre o que vai falar, qual é o tema e quem é relacionado com quem. Eu tinha que escrever um roteiro antes de escrever uma peça. Você acredita que pode ajudar nessa luta com o preconceito? Pode ajudar, porque eu tenho síndrome de Down. Estou aqui, porque eu tenho síndrome de Down. Eu sei o que eu posso e o que não posso fazer. Quem tem a síndrome de Down, adulto, você pode fazer o que você quer. Só você pensar positivo e ter autonomia. E muito responsável, você pode chegar lá. Seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, E daí? Que diferença faz? Olha, a gente viu que a Tati ela é bem despachada, né? Bastante segura. O apoio dos pais faz toda a diferença? É lógico, né? Os pais dela sempre estiveram ali por trás. Ela foi assistente também, já foi várias outras coisas, assistente de fisioterapeuta, de cabeleireiro. Ela é super vaidosa. Então tem essa ponte que os pais fazem de dar o suporte, de localizar, de colocá-la ali no mercado de uma forma em que ela se desempenhe melhor, que são essas tarefas também de suporte a outras atividades, por exemplo. E mesmo quando ela decidiu estudar para ser atriz também, teve todo o suporte dos pais. Toda a atenção dos pais, os pais têm até uma ONG para ajudar a desmistificar o assunto, então faz toda a diferença, com certeza. E Gisele, que lição você tirou, né, desta reportagem? O Dr. Alberto fala ali um pedacinho de uma frase que ele terminou ali de falar para a gente, que é sobre o papel da natureza quando ela traz para a gente pessoas diferentes, que é, se tiver um vírus louco, que chegar, que aparecer aí e começar a dizimar a humanidade, alguns de nós vão resistir. E são as pessoas diferentes que podem resistir. Então, que legal que é a diversidade, né? E a gente pode aprender muita coisa com essa diferença que a natureza traz pra gente. Gi, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa da Partes. Obrigada, Carol. Olha, e o programa de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que você pode acessar todo o conteúdo da revista pela internet. Acesse câmara.sp.gov.br e vá na seção da revista A Partes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa A Partes Grandes Reportagens. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.